João capítulo 12, verso 20. Acharam, irmãos? Diz assim, então, a palavra do Senhor. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado, Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém. Queridos, na semana que antecedeu essa pregação de hoje, a última exposição que eu fiz com os irmãos aqui, nós olhamos que o texto lido nessa noite, essa passagem que marca esse momento especial do ministério de Jesus, ela vem após uma declaração que nós encontramos saindo da boca dos fariseus. O texto que está diante de nós, ele é uma sequência daquilo que nós vimos na última exposição. Os fariseus disseram: o mundo inteiro vai até Jesus, o mundo inteiro vai após ele. E é nesse exato momento, meus irmãos, em que as autoridades estão aqui tramando a morte de Jesus, nesse momento em que as autoridades judaicas estão zombando, inclusive, do próprio Cristo, e de uma certa forma, até reconhecendo esse sucesso que Jesus vem tendo em seu ministério, uma multidão seguindo, uma multidão indo atrás de Jesus, à procura de Jesus. João, ele então aproveita esse momento aqui para apontar o início de um movimento de gentios à procura de Jesus. Nós devemos nos lembrar, queridos, que o ministério de Jesus, na sua grande parte, ele envolveu apenas o contexto judaico. Jesus, ele pregou basicamente aos judeus apenas. Há um episódio ou outro no texto dos evangelhos em que nós encontramos pessoas de fora vindo até Jesus para, de alguma forma, ser abençoados por ele. Nós podemos aqui mencionar aquele episódio em que uma mulher cirofenícia foi atrás de Jesus, clamando por causa da sua filha. Os irmãos devem se lembrar dessa passagem. E incomodou tanto ali, perseverou tanto naquela busca por Jesus, que os discípulos chegaram até a pedir para Jesus mandar ela embora. E aí tem aquele episódio que Jesus diz que não é correto tirar o pão do filho e dar para o cachorrinho, né? Nós vimos Jesus curar o filho de um oficial do rei, um soldado romano, centurião, pessoas que não faziam parte do povo de Israel, mas que, de alguma forma, foram afetados pelo ministério de Jesus. O que está acontecendo aqui, queridos, é que João está apontando para um momento específico no ministério em que agora pessoas de longe estão vindo para buscar Jesus. O texto que nós acabamos de ler, portanto, ele nos apresenta aqui uma comitiva de gregos indo até Jesus. Esses homens, eles são introduzidos por Filipe e André a Jesus, e nós vimos aqui o que Jesus disse a eles.
Qual a resposta que Jesus dá a esse movimento de gregos, de pessoas de fora da nação de Israel vindo à sua procura? O que João procura nos mostrar aqui, irmãos, é que a missão e ministério de Jesus está se expandindo, está alcançando agora lugares para além de Israel. E o que João está fazendo com isso aqui, com esse evento, ou esse acontecimento aqui, é introduzir um tema muito importante no Evangelho de João, que é a glorificação de Jesus. E a glorificação, o tema glorificação, na visão de Jesus, diferente daquilo que a gente vê na cabeça dos judeus, essa glorificação passa pela cruz. Ela passa pelo sofrimento. E nós veremos também que se nós, como discípulos de Jesus, queremos participar dessa realidade, de alguma forma também nós iremos enfrentar essa mesma realidade. Nós devemos, como discípulos de Jesus, seguir os seus passos. Nós devemos imitá-lo. Não na sua morte aqui, como foi, porque ela é única. Só ele poderia pagar o preço, o sacrifício pelos nossos pecados. Mas todos nós, como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, imitadores de Jesus, nós também morremos. Nós passamos pelo sofrimento, nós passamos pela renúncia, pela entrega, para um dia desfrutarmos daquela promessa que o Senhor fez a nós, do seu reino. Um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas até esse dia chegar, até que isso aconteça, nós viveremos nesse mundo cercados por aflições, problemas, lutas, perseguições, renúncias. Nós deveremos certamente sacrificar nossa vida, nossas vontades, nossos sonhos, objetivos, em favor daquilo que o Senhor coloca diante de nós. Então é isso que João está procurando nos mostrar aqui com essa fala de Jesus. O texto, ele nos aponta, então, de início, eu gostaria de voltar aqui com os irmãos no verso 20, onde, os dois primeiros versos, que mostram, então, a chegada desses homens até Jesus durante a festa. O fato de João, meus irmãos, conectar esses gregos subindo para adorar, isso já nos revela algo. Isso já nos revela o caráter piedoso desses homens. Não são judeus. Os judeus tinham um compromisso de adorar a Deus nas festas bíblicas, nas festas estabelecidas pela lei. Mas os gregos não. O que João está nos apresentando aqui com a chegada desses homens é que eles estão na cidade, eles estão em Jerusalém com um objetivo. E o objetivo deles é adorar ao Senhor. São homens que vieram de outras culturas, de uma outra cultura, de uma outra realidade, de um outro ambiente espiritual, mas que agora eles estão servindo a Deus em seus corações. Eles se aproximaram da fé judaica, eles se aproximaram do Deus único e verdadeiro. E com isso, com essa ação desses homens, de subir a Jerusalém para adorar, já nos mostra que em seus corações havia uma devoção, um movimento apontando para a obediência e santidade, a uma vida de temor a Deus. Certamente esses homens aqui eram gentios, piedosos, né? Que haviam desistido de adorar os seus falsos deuses, os deuses gregos, e eles tinham passado a adorar agora o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Por isso que o texto nos mostra que eles sobem para adorar durante a Páscoa. Embora eles estivessem ali em Jerusalém para essa celebração da Páscoa, nós precisamos lembrar que não lhes era permitido acessar o templo totalmente. Eles poderiam apenas desfrutar daquele pátio dos gentios, chamado assim, o pátio dos gentios, onde os gentios que eram prosélitos, convertidos ao judaísmo, poderiam se achegar, mas não passar dali para adorar ao Senhor. Mas isso já era suficiente para eles, né?
Eles entendiam que estavam sendo privilegiados por isso. João aqui, meus irmãos, ele não diz quem esses homens eram, ele não traz aqui para a gente os seus nomes, ele não nos mostra quantos eram e também nem de onde eles estavam vindo, de que local eles estavam saindo para essa peregrinação até Israel. Mas ele nos mostra, queridos, esse anseio que havia no coração desses homens, que é louvável. E esse anseio, ele é visto no pedido que eles fazem a um dos discípulos de Jesus, chamado Filipe. Havia um desejo nobre no coração deles. E se os irmãos olharem para o texto, verão que desejo é esse. Eles queriam ver Jesus. Eles queriam saber quem é esse Jesus. Ver aqui, meus irmãos, não significa, não é ver no sentido de uma mera curiosidade. Vamos lá ver quem é esse homem, que tanto falam dele. Não, mas parece que o texto pretende nos mostrar aqui que esses homens, eles ansiavam por essa salvação que já era percebida na pessoa do Cristo, que é Jesus. E, de alguma forma, os seus corações estavam voltados para receber de Jesus alguma resposta, alguma palavra referente à salvação deles. Certamente queriam ser conduzidos por Jesus nesse caminho, né, de salvação aqui. Isso é um ponto muito importante que João nos apresenta, queridos, porque nós percebemos claramente que nem todos têm esse desejo no coração. É um desejo nobre aqui, é um desejo santo, é um anseio louvável desses homens, porque você não encontra essa disposição no coração de muita gente. Não são todas as pessoas que andam por aí dizendo: nós queremos conhecer a Jesus, o nosso Salvador. Nós sabemos que isso está reservado para aqueles a quem Deus os atrai, os chama, os escolhe. Nós sabemos que isso é uma obra que o Espírito Santo produz no coração do homem, para que o homem deseje, para que o homem anseie conhecer a Cristo, conhecer a Deus e se voltar para esse lado espiritual da sua alma, da sua vida. E esse anseio por salvação surgir, é necessário que uma obra profunda de Deus esteja sendo produzida, trabalhada nesse coração. Isso não vem ou não está presente no coração de qualquer pessoa aí fora. Não são todas as pessoas que estão interessadas em Jesus. Na verdade, bem poucas, não é? Bem poucas. Quando você fala de Jesus para as pessoas, geralmente, elas fecham a cara, ou elas querem mudar de assunto, ou elas desconversam, elas expressam no seu semblante alguma insatisfação. Geralmente não é assim. Raramente você encontra alguém na rua procurando: olha, eu quero conhecer Jesus, eu quero saber quem Ele é. São poucas pessoas. Isso mostra, queridos, que essa ação de salvar, de fato, é uma ação que vem do Senhor. O que despertou em nós o interesse de conhecermos a Jesus? Olhe para a sua vida antes de conhecer a Cristo. O que te atraiu a Cristo? Né? Nós sabemos que isso é a obra do próprio Deus em nossas vidas. Como nós vivíamos, né, antes de Cristo entrar em nossos corações, antes desse desejo existir dentro de nós. A partir do momento que Deus mudou o nosso coração, nós passamos a buscar ao Senhor. E é isso que João está mostrando. Gente de fora de Israel, gente de longe, está sendo tocada pela ação de Deus, está sendo levada até Jesus. Pessoas de nações longínquas estão vindo para conhecer a Jesus, para saber quem é esse Salvador, enquanto muitos na nação estão rejeitando, enquanto muitas pessoas estão desprezando. O texto vai nos dizer que eles então se dirigem a um dos discípulos chamado Filipe. O verso 22 vai nos mostrar isso, que Filipe então ele foi dizer a André, e André e Filipe então comunicaram a Jesus. Há algumas
algumas suposições aqui, meus irmãos, eu não quero me demorar nisso, mas por que Filipe foi procurado? Por que André e Filipe foram os discípulos procurados? Por que esses homens não foram até diretamente a Jesus ou a outros discípulos? Então, alguns acreditam que pelo fato desses discípulos terem nomes gregos, isso possa ter sido um facilitador, né, para que eles pudessem se aproximar melhor, mas nós não sabemos. O que nos chama a atenção, queridos, é que parece que Filipe não está muito certo se Jesus deseja ver esses homens. Eles chegam até Jesus e eles querem se aproximar diante de Jesus, mas procuram um caminho do seu discípulo Filipe. E Filipe parece que fica meio reticente ali, né? Não quer desagradar os gregos, ser talvez ofensivo, indelicado, e dizer não, né? E ele não sabe muito bem o que fazer, então ele vai buscar a ajuda de um dos seus companheiros, André, e assim, os dois, então, né, resolvem, não sabendo como resolver aquela situação, né, diretamente eles vão até Jesus. Talvez, irmãos, essa dificuldade que talvez é encontrada aqui nesses apóstolos de Jesus se dê pelo fato de uma vez Jesus ter dito para eles, enquanto eles foram enviados de 2 a 2, para que eles não tomassem um caminho dos gentios. Os irmãos devem se lembrar desse episódio, né? Se os irmãos deixarem marcado aí na Bíblia e olharem em Mateus capítulo 10, o verso 5, vejam aí, Mateus 10, verso 5 diz assim: Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tome o caminho que leva aos gentios, e nem entre nas cidades dos samaritanos. Um pouco mais à frente, no capítulo 15, os irmãos já que estão com a Bíblia aberta aí, né? No capítulo 15, verso 24, Jesus, ele, nessa ocasião, né, já até mencionado aqui, ele diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece que os discípulos, eles tinham isso em mente, né? Pode ser. Eles devem ter se lembrado, olha, Jesus disse para a gente não ir até os gregos. Jesus disse para a gente não pregar para samaritano. E agora chegam gregos aqui, o que a gente faz? Então pode ser que eles tenham se lembrado disso aqui, dessa direção que Jesus tenha dado para eles. E é natural, né, que diante de uma direção como essa, os discípulos se sintam um pouco inseguros. Pode ser que Filipe tenha ficado assim: e agora, o que eu faço? E foi até André. André, e aí? O que você acha, né? Nós sabemos que isso era uma realidade presente aqui, né? Pode ser, queridos, que eles tenham pensado assim também, né? Bem, mas se a gente mandar esses homens embora? E se a gente falar assim para os gregos: não, vocês não vão ver Jesus coisa nenhuma. Jesus não quer ver vocês. Nós já sabemos, pode ir embora, vai embora. Eles poderiam ter pensado assim também. Então, para eles foi um pouquinho difícil, porque eles devem ter se lembrado também de um outro episódio. Se vocês abrirem no evangelista Marcos, aí, capítulo 10, tem um episódio muito conhecido da gente aí. Marcos, capítulo 10, verso 13 e 14. Olha o que diz aí. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos fizeram o quê? Os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixe que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Bem, pode ser que eles ficaram nessa dúvida, né? Bem, Jesus disse que não era para a gente pregar para o grego. Jesus não deixou a gente pregar para o samaritano, mas também quando a gente proibiu as crianças, né, de alguns homens trazerem crianças, Jesus ficou aborrecido e falou: não façam isso.
Aí como é que você reagiria? O que você faria, né, diante dessas duas realidades? Levo ou não levo esses gregos até Jesus? Pode ser que Filipe tenha ficado assim, né? Pode ser que Filipe tenha pensado nessas coisas, falar assim, caramba, e agora? Se eu levar, Jesus pode me dar uma bronca. Se eu não levar e mandar esse povo embora, Jesus depois vai ficar sabendo e vai falar, por que você fez isso? Está errado. Então, eu acho que Filipe ficou assim, bem, não consigo resolver sozinho, vou precisar da ajuda. Foi buscar ajuda com quem? Com André, né? Vai até André. E ali eles conversam e chegam a um consenso. Né? Vamos levar, vamos até Jesus, né? Vamos lá falar com Jesus. Vamos ver o que Jesus diz a respeito disso. Irmãos, eu entendo, assim, embora João não se preocupe aqui em esclarecer esse pormenor aqui, mas eu entendo, porque talvez os discípulos de Jesus, naquela ocasião, não quisessem ver a figura de gregos e gentios, que são gentios, né, associados a Jesus. Eles estão numa festa judaica. Eles estão num ambiente meio complicado. E talvez na cabeça desses discípulos tenha passado o seguinte: se esses judeus aí que já estão reclamando, mandando a gente até repreender, né, esse povo de clamar, de clamar hosana a Jesus, se esse povo vê Jesus andando com grego, vai dar ruim. E nós sabemos que isso é possível. Se os irmãos olharem um episódio que acontece lá em Atos, capítulo 21, envolvendo um grego de Éfeso, um efésio chamado Trófimo. Ele estava em Jerusalém com Paulo, quando Paulo chegou a Jerusalém. E os judeus, quando viram Trófimo andando com Paulo em Jerusalém, naquela ocasião que Paulo ele se encontra no templo e é preso, o que eles fazem? Eles levantam uma multidão contra Paulo, dizendo, judeus, acudam. Isso está no capítulo 21 de Atos, verso 28. Pode colocar aí na tela, né? Eles disseram, israelitas, socorro. Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. E mais ainda, o que ele disse? Introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Paulo não tinha colocado nenhum grego dentro do templo. Paulo sabia as implicações disso, né? Sabia que esses escrúpulos severos aqui dos judeus, uma vez inflamados, era uma bomba atômica. Então, Paulo ele não fez isso de forma alguma, mas os judeus, então, por maldade ou não, disseram, ele está trazendo grego aqui para dentro. Então, pode ser, irmãos, que os discípulos, vendo os gregos chegarem até Jesus, falaram, não vai dar certo isso. Se esses homens entrarem aqui e se associarem a Jesus, as aspirações messiânicas de domínio que nós temos, nosso Messias pode dar ruim, pode dar problema. Então, eles vão, o que eles fazem? Eles, não tem outro jeito, eu vou até Jesus. Vamos colocar diante de Jesus a questão. E aqui a gente vê, queridos, a cautela, né? A gente vê o cuidado, a gente vê o discernimento desses discípulos. A gente não deve olhar com maus olhos a atitude desses homens aqui. Eles não ignoram a importância daquela situação. Eles sabem que aquela chegada de gregos é um evento importante. Eles avaliam aquele quadro e eles percebem que devem tomar alguma medida que não cabe a eles não sabem como fazer. É preciso levar isso até Jesus, né? Talvez eles não quiseram colocar uma pedra ou ser uma pedra de tropeço para esses gregos. Vai que a gente, né, atrapalha tudo.
E isso nos mostra, certamente, como nós devemos agir em situações, queridos, em que nós não sabemos o que fazer. Não acontece isso com a gente? Às vezes nós lidamos com problemas na nossa vida, situações na nossa vida, que nós não sabemos como agir. São dilemas, né? E a gente fica, e agora o que faz? O que fazer? A melhor coisa, irmãos, é ir até Jesus, né? É sujeitar a Jesus nossos problemas, nossas lutas, nossas dúvidas, nossos questionamentos e contar também com a ajuda dos nossos irmãos. Não é errado a gente fazer isso. Nós somos uma igreja, nós somos uma família. E quando nós estamos enfrentando momentos, situações que nós não conseguimos resolver sozinhos, nós devemos apelar para a ajuda uns dos outros, não é verdade? E chegar para o irmão e falar, meu irmão, não sei como resolver esse problema que eu estou enfrentando, me ajude. O que a gente faz? O que eu faço? Né? E o irmão certamente vai te dar um conselho, se ele não souber o que fazer, ele vai buscar ajuda de um outro irmão, mas tudo nós devemos levar e sujeitar à pessoa de Cristo. Irmãos, isso nos leva ao texto, versículo 23. Quando esses homens, então, contam para Jesus o que estava diante deles, uma comitiva de gregos, diz o texto que Jesus se dirige a eles, e aqui alguns acham que Jesus apenas fala isso com os discípulos, outros dizem, não, Jesus fala diretamente com os gregos. Eu penso que Jesus ele vai diretamente, de fato, a esses homens. E ele diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aqui, queridos, Jesus, ele inaugura oficialmente esse momento em que o tema da glorificação vai tomar conta de todo o seu ministério. Por diversas vezes, até alguns capítulos atrás, irmãos, se os irmãos olharem aí, João nos mostrou que a hora de Jesus ainda não havia chegado. Isso já começa lá no capítulo 2. João 2, versículo 4, Jesus diz, mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Lembra disso? Jesus falando com Maria, naquele momento em que faltou vinho na festa. Ele diz, não chegou o meu tempo, não é esse ainda, né? No capítulo 7, Jesus ele diz assim, no versículo 6, o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. Mais um pouco à frente, no próprio capítulo 7, no versículo 30, nós vemos as seguintes palavras, então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Estavam tentando prender Jesus para matá-lo, mas não estava na hora ainda. A hora não tinha chegado ainda, e João procura mostrar isso claramente para a gente. O capítulo seguinte, capítulo 8, nós passamos recentemente por ele aí, está mais vivo na nossa memória, capítulo 8, verso 20, nos diz assim, Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Só que agora, irmãos, a hora chegou, né? Jesus não evita mais anunciar a sua morte, o tempo da sua morte, o tempo do seu sacrifício. Ele então introduz esse tema da glorificação. Ele diz, olha, agora é a hora do Filho do Homem ser glorificado. Não que Jesus estivesse falando nesses próximos 60 minutos, né? Tudo isso vai acontecer. Não, ele está marcando um tempo. Ele está dizendo, a partir de agora, os eventos que vão transcorrer aqui apontam para o meu sofrimento, para a minha morte, para a minha ressurreição e glorificação. Isso que significa essa expressão glorificação aqui. É hora de ser glorificado o Filho do Homem. Na cabeça de um judeu, ouvindo Jesus falar de glorificação, de ser glorificado, talvez eles pensassem, né? É a hora que ele vai se colocar como Messias e ele vai dar lá, né, o grito de independência. E nós vamos nos libertar agora de Roma. Na cabeça de um judeu, esse momento aqui talvez fosse não de sofrimento, martírio, dor, até morte e ressurreição, mas
um momento de exaltação mesmo, no sentido humano da palavra. Mas Jesus estava falando aqui da sua crucificação, estava falando da sua morte, da sua ressurreição e, por fim, a sua entronização, assentado à destra de Deus, e até o derramamento do Santo Espírito, que viria a ser dado posteriormente. Só que Jesus não está falando nesses termos. Jesus se volta para esses homens e diz: agora chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E aí ele traz uma ilustração. E aqui aparece, irmãos, para a gente, mais uma vez, aquele jogo de palavras bem comum nas falas de Jesus, o duplo amém. E nós já sabemos que quando essas palavrinhas aparecem, nós devemos estar bem atentos. Jesus diz: amém, amém. Em verdade, em verdade. Então preste bastante atenção. O que significa isso? E ele vai dizer que se o grão de trigo ele cair na terra e ele não morrer, o que acontece, irmãos? Ele fica só. Mas se ele morre, ele produz o quê? Muito fruto. Jesus está conectando aqui, queridos, então, a sua glorificação com a sua morte, com a sua entrega, a entrega da sua vida pelos nossos pecados, para nos dar vida também. Era necessário, então, a morte de Cristo acontecer. Se Jesus ele não morre, o fruto não vem. Se Jesus não morre, ele permaneceria, como diz aqui, sozinho. Não haveria almas salvas para a eternidade. Mas a sua morte resulta em quê, queridos? Numa figura usada por Jesus, de uma colheita abundante. Porque Jesus morreu, porque Jesus passou por aquilo, então os frutos poderão vir. Se Jesus não morresse, seria a pior coisa que nos aconteceria, irmãos. A morte de Jesus ela é algo terrível, um evento dramático, triste, mostra o ápice, o ponto mais alto da corrupção do ser humano, mas, ao mesmo tempo, revela a nossa salvação. Jesus estava dizendo para eles, embora eles não estivessem entendendo isso muito bem, se o grão de trigo, se eu não for lançado na terra morto e ser morto, os frutos não vão aparecer. Quando que na cabeça de um judeu o Messias morreria, né? O Salvador morreria, mas era exatamente isso que era necessário, meus irmãos. E Jesus mostra isso bem claro. É preciso que eu morra, é preciso que o grão seja morto, esmagado, para que então ele possa produzir e os frutos virão. E os gregos aqui já apontam para esses frutos vindo, meus irmãos. Todos nós aqui somos parte dessa colheita grandiosa de Jesus. Nós somos o fruto dessa morte sacrificial de Jesus. A semente morreu, Cristo morreu, Ele sacrificou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida também. Esse é o caminho que Jesus iria trilhar. Esse seria o caminho que Jesus iria caminhar. A morte de Jesus, queridos, é o assunto mais importante aqui, a sua glorificação. Eu estava lendo essa semana um comentário de John MacArthur. Nós, infelizmente, perdemos esse grande homem de Deus, esse teólogo. Morreu esses dias atrás, acho que uns 10 dias atrás no máximo, né? E eu estava lendo em alguns comentários de John MacArthur, e um deles me chamou a atenção, que aborda esse termo, ou esse ponto da glorificação de Cristo, da morte de Cristo. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui as palavras que ele introduz a respeito desse tema da morte de Cristo, desse grão que cai na terra para gerar esses muitos frutos para Deus que somos nós. Ele diz assim: a morte de Cristo
é o cumprimento das profecias, o tema central do Novo Testamento, o principal propósito da encarnação, o constante tema de seu ensino, o tema central da pregação dos apóstolos, o eixo principal do ensinamento das epístolas, o coração das ordenanças da igreja e o assunto de supremo interesse no céu. Isso é a morte de Cristo, queridos. Tudo fala sobre esse sacrifício de Cristo, que os judeus aqui ainda não entendiam, os discípulos não entendiam essas palavras de Jesus. Mas a morte de Cristo é o ponto central de toda a história do Evangelho. Se Cristo não morresse, seria vão, querido, tudo que nós estamos fazendo aqui. Se naquele jardim ele tivesse dito, quer saber, não vou encarar essa morte, não vou tomar esse cálice, não vou beber. O que seria de nós, irmãos? Onde nós estaríamos? Que esperança haveria para a gente? Nenhuma. Nenhuma. Portanto, o que Jesus está dizendo, eu serei glorificado, o Filho do Homem será glorificado, mas, primeiro, essa glorificação ela passa pelo sofrimento, ela passa pela humilhação, ela passa pela dor, ela passa pela entrega, pela morte, pela zombaria, pelo escárnio, pelo sofrimento, pela sepultura, como ele mesmo ficou lá por 3 dias e ao terceiro ressuscitou para a nossa esperança, né? Jesus nos mostra isso. E conectado, meus irmãos, a essa declaração de Jesus acerca da sua morte, está aqui um chamado também aos seus discípulos a renunciarem à sua própria vida da mesma forma. Os versos finais, 25 e 26, Jesus então faz esse apelo. Não basta apenas procurar Jesus. Não basta apenas ir atrás de Jesus, saber quem ele é, ouvir a respeito dele, ter informações de Jesus. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você tem que seguir esse mesmo caminho aqui. Jesus está dizendo para aqueles gregos, vocês querem me seguir? Vocês vieram atrás de mim, vocês querem ser meus discípulos? Olha a exigência que é colocada, é posta para aqueles que querem me seguir. Vejam os versos seguintes. Verso 25 e 26, ele diz, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Jesus aplica esse princípio aos seus seguidores. Se você ama a sua vida, você vai perder. E, queridos, falar em amar a vida nesse mundo, meu Deus, né? Nós vivemos, queridos, dentro de um contexto em que as pessoas elas vivem uma espécie de hedonismo, né? É o prazer pelo prazer. Nós vivemos numa sociedade hedonista, uma sociedade consumista, uma sociedade em que as pessoas querem o máximo de prazer, aproveitar mais a vida, desfrutar mais a vida, consumir o máximo que puder, ter mais do que até precisa. Isso que é nos ensinado nesse mundo. Mas Jesus disse, não, você quer ter vida? Você tem que seguir o caminho oposto. Se você ama a sua vida, então você vai perdê-la. Em que sentido? Se você deseja essas coisas, se você quer aproveitar o máximo dessa vida, se você quer viver para si mesmo, qual o final disso, meus irmãos? A destruição, a condenação eterna, o sofrimento, o castigo eterno. Mas se você odiar a sua vida, e aqui, queridos, o sentido não é que você vai ter ódio de você mesmo, né? Mas é você aborrecer a sua vontade. É você fazer exatamente o contrário daquilo que o mundo manda você fazer e você seguir o mesmo caminho, o mesmo passo que Jesus andou aqui. Se você, então, odiar a sua vida, você vai conservá-la para a vida eterna. Queridos, esse é o discipulado que Jesus exige aos seus seguidores.
Se você quer seguir a Jesus, você precisa estar disposto a morrer para o mundo, a morrer para você mesmo, a morrer para as suas vontades. Você precisa estar disposto a abrir mão dos seus prazeres por amor a Jesus, até talvez de sonhos, conforto, diante daquilo que Jesus te pede, te ordena. Muitos não estão dispostos a abrir mão. Muitos não querem abrir mão da vida, dos seus prazeres, dos seus sonhos, dos seus privilégios, querem aproveitar o máximo da vida, não querem viver uma vida de renúncia, mas a exigência que Jesus traz aqui, meus irmãos, é essa: aborreça a sua vida. Assim como o grão cai na terra e morre e dá muito fruto, agora vocês também. Vocês devem seguir o mesmo princípio. Vocês devem viver não para vocês, mas para o meu agrado. Vocês devem aborrecer a carne de vocês, as vontades carnais de vocês, e vocês devem se sujeitar à minha vontade. Vale a pena fazer isso, irmãos? Vale muito a pena, queridos, porque a recompensa é gloriosa. A recompensa é gloriosa. Da mesma forma que o tema da glorificação e a glorificação de Cristo é apontada aqui no Evangelho, também, de alguma forma, nós participaremos dessa glória vindoura. De alguma forma, nós desfrutaremos dessa mesma realidade se nós renunciarmos às nossas paixões, os apelos desse mundo, os apelos da carne, do diabo, e nos sujeitarmos ao Senhor e abrirmos mão do nosso querer e nos sujeitarmos nossa vida ao Senhor, nós desfrutaremos dessa glória também. E esse é o caminho, queridos, para uma vida gloriosa. E qual é a promessa e o que está reservado para aquele que faz isso? Diz o texto que a este servo o Pai o honrará. Você já imaginou sendo honrado pelo Pai? Irmãos, eu sinceramente eu não sei o que é isso, mas eu imagino que seja algo muito glorioso. Jesus disse: se alguém me serve, siga-me. Não dá para ser discípulo à distância, né? Tem que andar junto com Jesus, tem que caminhar junto. E ele diz: aonde eu estiver, o meu servo vai estar junto. E se alguém me servir, quem vai honrá-lo? O Pai vai honrá-lo. Oh, que glória! Que coisa abençoada, irmãos. Ser honrado pelo próprio Pai, próprio Deus, honrando aqueles que honram o Filho, honrando aqueles que decidem viver para a glória do seu Filho. Irmãos, esse é o apelo que Jesus faz a todos aqueles que desejam segui-lo, todos aqueles que desejam servi-lo. Se você quer seguir a Jesus, então prepare-se para esse grande desafio. Morra diariamente. Não é isso que ele nos disse? Tome a cruz. É um morrer diário, é uma entrega diária, é um sacrifício diário da nossa vida. Dedique a sua vida ao Senhor. Viver para Cristo exige essa inversão de valores que está bem presente aí no mundo. É você trocar tudo e fazer tudo ao contrário do mundo. Não viver para si mesmo, não viver para a sua vontade, mas viver para a glória de Deus. E isso, irmãos, afeta inevitavelmente as nossas decisões. Viver dessa forma afeta radicalmente, fortemente, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos relacionamentos. Isso afeta radicalmente as nossas prioridades, que nós possamos seguir os mesmos passos de Jesus. Que estejamos sempre onde Jesus está. Que possamos sempre sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus, para que tenhamos o privilégio, o prazer, a grata bênção de sermos honrados pelo próprio Pai. Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente nessa noite.